O livro espírita sobre o Vale dos Suicidas tem dado muito o que falar, pelo fato de aterrorizar os seus leitores que consideram a leitura pesada demais. Segundo o Espiritismo, o Vale dos Suicidas é um lugar para onde irão as pessoas que cometem suicídio. Mas, afinal de contas, isso tem algum respaldo bíblico? A Bíblia fala alguma coisa sobre esse assunto? Fique conosco até o final, porque o Polêmicas da Bíblia está começando. Um trecho do livro descreve o Vale dos Suicidas da seguinte maneira: não havia então ali, como não haverá jamais, nem paz, nem consolo, nem esperança. Tudo em seu âmbito marcado pela desgraça era miséria, assombro, desespero e horror. Aqui era a dor que nada consola, a desgraça que nenhum favor ameniza. Não há céu, não há luz, não há sol, não há perfume, não há tréguas. A Bíblia fala em Mateus 24:51 de um lugar de choro e ranger de dentes. Marcos 9:48 fala de um lugar de tormento onde o bicho nunca morre. Segundo a Tessalonicenses 1:9 fala de um lugar de destruição eterna. Judas 1:13 diz que é um lugar de mais densas trevas. Em Apocalipse 20:10 diz que é um lugar de castigo constante. Mas será que a Bíblia está falando do mesmo lugar de sofrimento descrito nesse livro espírita? Seria esse lugar um lugar de purificação para os espíritos ou um lugar de condenação e sofrimento eterno? De acordo com o livro, após um intenso período de sofrimento, os espíritos, pouco a pouco, eles refletem sobre a sua decisão de dar cabo de sua própria vida e passam por uma espécie de tratamento com mentores e até uma universidade que os ajudam a se preparar para uma nova encarnação, o que não tem nenhum respaldo bíblico, pois Hebreus 9:27 diz que cabe ao homem morrer apenas uma vez, vindo após isso o juízo. O suicídio é algo que vem desde os tempos mais remotos da humanidade. Uns consideram como um grande ato de coragem, outros como pura covardia em sucumbir às dores, aflições, tristezas, cansaço, exaustão e por não conseguir lidar com esses aspectos difíceis que atingem toda e qualquer pessoa. Por isso, eles acabam por dar cabo da própria vida. Psicologicamente falando, o suicídio é um ato completamente contrário ao nosso instinto natural de sobrevivência. Em entrevista a um podcast, a doutora Ana Beatriz Barbosa Silva, médica psiquiatra, ela dissertou a respeito do assunto e explicou que é um ato antinatural, pois o nosso cérebro é programado para viver e não para morrer, e que algo tão grave pode abater um indivíduo que causa uma cegueira no instinto de sobrevivência, levando então ao suicídio. Porém, o suicídio nunca é uma causa, mas sempre uma consequência, um ápice de várias questões envolvidas, complexas em demasia e individuais. Existem pessoas que passam por misérias e misérias ao longo de toda a sua vida e não acabam consigo mesmas. Outras não suportam as dores, a depressão, a ansiedade, bem como outros possíveis distúrbios que acabam por sucumbir ao ato. No entanto, não cabe a nós, de nenhuma forma que seja, julgar quais motivos levaram alguém a tentar sem sucesso ou tentar e conseguir o suicídio. Não podemos apontar nossos dedos e sentenciar qualquer indivíduo que seja. Não, de maneira alguma. Aqueles que tentaram e não conseguiram precisam ser acolhidos com muito amor, com muito carinho. Oferecer algum acompanhamento profissional e espiritual, se for o desejo da pessoa. E olhar para aquele ponto da vida em que a pessoa decidiu acabar com a sua própria vida. Essa seria a melhor saída para os seus problemas. Não é julgar. Aqueles que tentaram e conseguiram,
o que podemos fazer por eles? Será que existe alguma coisa? Afinal de contas, depois do ato consumado, para onde então esses espíritos vão? Para onde? Em diversas obras espíritas é descrito um lugar chamado Vale dos Suicidas. Em um texto escrito pelo Dr. Natalício Cardoso da Silva, que era delegado regional da Polícia Civil de Goiás, ele fala da narrativa de um espírito de nome Camilo, que fala que viveu em um local denominado Vale dos Suicidas. E ele diz assim: "E ali me vi aprisionado, em região do mundo invisível, de panorama desolador, composto por sombras e vales profundos, gargantas tortuosas e cavernas sinistras. Dentro dessas cavernas, os espíritos que foram homens uivavam como legião de demônios enfurecidos, como dementes devido ao grande sofrimento que os martirizava. Nunca sentiam o ar fresco da madrugada, nem uma faixa azul do céu eles poderiam contemplar, nem mesmo a claridade do sol, nem bandos de pássaros voando, nem as cintilações das estrelas. Eles nunca conseguiram ver essas coisas ali. Não havia ali, nem haverá jamais, nem paz, nem consolo, nem esperança. Tudo é marcado pela desgraça, pela miséria, assombro, desespero, horror. Era a dor que nada consola, a desgraça que nada ameniza, a tragédia sem tranquilidade, sem poder dormir, sem sonho, sem esperança. Não há céu, não há luz, não há sol, não há perfume, não há tréguas. E estacionar ali, como eu estacionei, são grandes personalidades do crime", diz o livro. "É a escória do mundo espiritual, apenas grupos de suicidas que chegam todos os dias, infelizes e necessitados de auxílio e de orações. São os levianos irresponsáveis que, fartos de suas vidas, aventuram-se ao desconhecido, à procura de esquecimento e alívio através do suicídio." Nesse texto vemos que um espírito que, quando encarnado, sucumbiu pelo suicídio, provou das piores misérias, dores e aflições junto a outros espíritos na mesma condição, e que aquele lugar era insuportável em demasia, capaz de levar à loucura qualquer indivíduo. Em um local tão assombroso que a visão e imaginação humanas não conseguiriam entender. Vemos então nesse trecho que o processo de obsessão pode contribuir para que o indivíduo, quando não possuindo conhecimento e entendimento do que o está cercando, e dando vazão a esses sentimentos e emoções ruins, ele pode ser levado a cometer tal ato. O que mais importa em todos os sentidos é que tanto a pessoa, ela precisa ser acolhida e atendida de maneira a ter suas dores e aflições entendidas e tratadas da maneira correta, evitando assim que se pratique atos que atentem contra as leis de Deus. O Vale dos Suicidas, no entanto, ele pode ser um local onde abriga milhões de espíritos que optaram pelo suicídio. Uma opção é que em suas vidas progressas possam ter cometido contra outros atos de tamanha perversidade e crueldade. A Bíblia menciona 6 pessoas específicas que cometeram suicídio. A Bíblia fala de Aimeleque, lá em Juízes 9:54, fala de Saul, fala do escudeiro de Saul, fala de Aitofel em 2 Samuel 17, fala de Zinri em 1 Reis 16. Judas também cometeram. 5 deles eram homens pecadores e perversos. Não se sabe o suficiente sobre o escudeiro de Saul, que também se suicidou, para a gente poder fazer um julgamento a respeito do seu caráter. Alguns consideram Sansão um exemplo de suicídio. Mas o seu objetivo era matar os filisteus e não a si mesmo. Então, a Bíblia enxerga o suicídio da mesma forma que enxerga o assassinato, pois isso é exatamente o que é autoassassinato. A Bíblia descreve o inferno como sendo um lugar onde o fogo nunca se apagará, Mateus 3:12. A fornalha de fogo, Mateus 13:42. Um lugar de choro e ranger de dentes, Mateus 24:51.
o lugar preparado para o diabo e seus anjos, Mateus 25:41. Um lugar onde o verme que atormenta o ímpio nunca morre, Marcos 9:48. O lugar da destruição eterna, 2 Tess 1:9. O lugar das mais densas trevas, Judas 1:13. Um lugar onde há tormento com fogo e enxofre, e a fumaça desse tormento sobe pelos séculos dos séculos, Apocalipse 14:9. É um lugar onde o castigo é constante, não cessando nem de dia e nem de noite, Apocalipse 20:10. O lago de fogo que arde com enxofre, Apocalipse 21:8. Resumindo, podemos dizer que o inferno é real, é um lugar de terrível lamento, de castigo e destruição eterna para os ímpios, Satanás e os seus anjos. Cabe salientar que para o Espiritismo não existe céu e nem inferno. Portanto, o que eles chamam de Vale dos Suicidas, a Bíblia chama de inferno. E uma vez que você for para lá, não tem mais volta. Não tem mais saída. Não existe um processo de purificação, de uma segunda chance de retornar e corrigir os seus erros. Porque isso anularia o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Hebreus 9:27 diz: cabe ao homem morrer apenas uma vez, vindo após isso o juízo. Cristo já efetuou uma eterna redenção. Se você recebeu o Senhor Jesus Cristo como Salvador, você se arrependeu dos seus pecados, não tem nenhuma condenação para a sua vida. Que a palavra fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não fique esperando que você morrer cheio de problemas, cheio de coisas negativas, você vai passar por um processo de purificação para você melhorar, para você progredir, para você crescer espiritualmente, para depois você voltar novamente. Que isso não vai acontecer. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.